Salmo 127. Vou fazer a leitura da palavra do Senhor. O Senhor nos diz assim: Cântico de romagem de Salomão. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Meus irmãos, observando esse salmo, a primeira informação que nós temos é que ele é um cântico de romagem, né? Ou um cântico de peregrinação. Como os irmãos devem estar cientes, esse título em itálico acima do salmo é de fato o título que o salmista deu ao texto, né? E o título em negrito acima é um título do editor, um título do tradutor. Portanto, é um cântico de romagem. O que isso significa? Nós sabemos que essas músicas, meus irmãos, que são esses salmos, eram usadas pelo povo de Deus quando eles iam andando, peregrinando, caminhando até a cidade de Jerusalém por ocasião das festas da nação. O povo de Israel era um povo de festa, nós sabemos disso, né? E há pelo menos 3 grandes festas que marcavam bastante a religião de Israel, festas que foram ordenanças sobre o povo, e que o povo tinha todo prazer nelas. Quais são? Uma boa pergunta de prova de escola dominical. Quais são as 3 grandes festas do povo de Israel que demandava deles a peregrinação para Jerusalém, né? São as festas da Páscoa, do Pentecostes e do Tabernáculo. A festa da Páscoa era a celebração que nós conhecemos bem da libertação do povo de Deus da escravidão e da morte. É a ocasião em que o Senhor libertou o seu povo por meio do sangue do Cordeiro nos umbrais das portas, o que prefigurava diretamente o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Depois a festa dos Pentecostes, que tinha um caráter agrícola, né? Era a festa que celebrava a colheita, o alimento. A gratidão pelo Deus que sustenta através da agricultura. E a festa dos tabernáculos, ou chamada também de festa das tendas, que era aquela festa que fazia com que o povo recordasse do tempo de peregrinação no deserto até a terra prometida. Ali o povo lembrava do sustento de Deus, do encaminhar que Deus dava às suas vidas naquele tempo difícil do deserto. Bom, para estarem presentes nessas grandes festas, meus irmãos, o povo tinha que caminhar bastante, né? Das suas cidades até o monte Sião, até Jerusalém. E lá, estando, ao chegar lá, celebravam essas festas, cultuavam ao Senhor, passavam lá pelo menos uma semana por festa nesses lugares. E a caminhada até lá também, meus irmãos, era um momento para que essas pessoas se fortalecessem em sua fé. E um dos meios que Deus proveu para que isso acontecesse era justamente os salmos. Os salmos foram compostos para serem parte do inário, digamos assim, do povo. É um grupo de cânticos, de poesias cantadas, havia uma métrica dos salmos, e eles eram cantados. E alguns salmos foram feitos justamente na ocasião da peregrinação, ou para essa ocasião. Então o povo tinha esse costume, e é importante nós analisarmos o salmo dessa perspectiva. Enquanto caminhavam, o povo louvava a Deus, eles cantavam ao Senhor, alimentavam a sua fé, né, em meio aos afazeres da caminhada, que era longa, demorava dias.
onde se levavam os filhos, aparatos diversos, né, animais para os sacrifícios, e sem contar os perigos, os riscos, as dificuldades e cansaço dessa longa viagem. Então, esse povo que gostava de viajar caminhando, e gostava porque era só assim que era possível, eles faziam isso cantando. Há um grupo, portanto, de salmos, são 14 salmos dentro dos 150, separados para isso. Sempre eles trazem acima em itálico o título Cântico de Romagem, ou em algumas traduções, Cântico de Peregrinação. E especialmente, este Cântico de Peregrinação é composto pelo rei Salomão, né? E anos depois que ele foi composto, ele passou a ser usado como cântico de romagem pelo povo. E o conteúdo do cântico, meus irmãos, nos mostra qual é a perspectiva que o servo de Deus deve ter em relação a algumas questões da vida. O cântico firmava a fé do povo nessa direção. Qual é, por exemplo, a perspectiva que alguém deve ter da vida sobre a construção de uma casa? Qual a perspectiva que o servo de Deus tem que ter a respeito da segurança de uma cidade? E qual a perspectiva que o servo de Deus tem que ter sobre o trabalho? E por fim, sobre a família. Então o Salmo toca nesses 4 pontos aqui, muito importantes, que não só tem a ver com a nossa vida hoje, mas especialmente tinha a ver com a vida daquele povo naquela época, naquele contexto. Então, tratando da construção de uma casa, nós temos a parte A do verso 1. Tratando da segurança de uma casa, nós temos a parte B do verso 1. Tratando da questão do trabalho, nós temos o verso 2. E da questão da família, do verso 3 a 5. Então, vamos por partes, meus irmãos. A princípio aqui, justamente, analisando o que o Salmo tem a dizer sobre a perspectiva do servo de Deus a respeito da construção de uma casa. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Essa é a primeira divisão. O que significa edificar em vão aqui, meus irmãos? Primeiro, pode significar que o projeto não vai acabar. Alguém começa a construir uma casa, começa a construir qualquer outra coisa, mas não chega ao fim. Não chega ao fim porque o Senhor que controla as circunstâncias não permite. Nós temos um exemplo clássico disso na palavra de Deus, que é a grande, suntuosa e fracassada Torre de Babel. Era um projeto que não estava sendo edificado de acordo com o Senhor. E embora desfrutasse ali do empenho árduo de milhares de pessoas, não chegou ao fim. Não chegou ao fim. Então, primeiramente, o edificar em vão pode significar um projeto fracassado que não chegue ao fim. Que não chegue ao fim. Ou isso pode significar também, meus irmãos, que alguém vai terminar o seu projeto, vai terminar de construir a sua casa, às vezes com as próprias mãos, inclusive, mas não vai conseguir usufruir disso. Talvez outros usufruam, mas ele não. Aquele que edificou, que trabalhou arduamente, não usufruirá. Isso pode ser o significado de edificar em vão também. Como as grandes casas, edificações, ou até fortunas, por exemplo, que os homens levam a vida inteira para conseguir e depois já não tem mais vida para desfrutar disso. E tudo isso acaba gerando até intriga, discórdia entre os descendentes. Isso certamente também é uma realidade do que é edificar em vão. Ou ainda, meus irmãos, isso pode significar que alguém edificou, terminou a sua obra, usufruiu dela, mas sem deleite nenhum, sem alegria, sem a bênção do Senhor sobre a casa, sobre o lar, por exemplo. Como aqueles que têm, meus irmãos, o que precisam, inclusive mais do que precisam, mas não têm paz em suas vidas, porque só o Senhor pode nos dar a paz que o coração almeja. Eu sei, meus irmãos, que o Senhor quer que eu
construa coisas na minha vida. Por exemplo, quer que eu prepare um lugar para que eu e minha família possa morar. Mas eu também sei que se isso não for feito no Senhor, eu edificarei em vão. E você também. Nós, a parte do Senhor nesse sentido, trabalharemos inutilmente, porque tudo o que não é feito no Senhor, nesse sentido, e esse é o apontamento do Salmo, é inútil, é em vão. Qual a perspectiva, portanto, meus irmãos, que o servo de Deus deve ter em relação à construção de sua casa, ou em relação a qualquer construção de algum projeto ou propósito do seu coração? A perspectiva é: se o Senhor não edificar a casa, o meu esforço em edificar será em vão, absolutamente. Eu preciso do Senhor para isso. Eu preciso do Senhor para edificar o meu lar, para edificar a minha casa. Portanto, enquanto caminhavam, aquele povo, aquelas pessoas, se certificavam dessa convicção, alimentavam isso em seu coração e sabiam que qualquer coisa que iriam empreender em sua vida, eles dependiam do Senhor para isso. Não só em relação à construção de uma casa, mas também em relação à segurança de uma cidade, não é? Nós vemos aqui qual é a perspectiva que o servo de Deus deve ter em relação a isso, em relação à sua própria segurança, segurança de sua família e, ao contexto da época, a segurança de sua cidade. A parte B do verso 1: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Em vão vigia a sentinela. Quando o povo de Deus chegou na frente da terra prometida, meus irmãos, para ver o que existia lá, uma das primeiras coisas que o povo encontrou foi uma impressionante fortificação, uma cidade fortificada. Qual era a cidade mesmo? Jericó, cidade de Jericó. Uma fortificação densa, muros largos, sólidos, que estavam ali, fazendo a segurança da cidade. E aí, o que aconteceu com toda aquela fortificação? O que aconteceu com toda aquela segurança, ou aquela sensação de autonomia das pessoas de se tranquilizarem porque estão num ambiente seguro? O que aconteceu foi que tudo veio abaixo, meus irmãos, né? Eram muralhas enormes, mas que não resistiram àquele que controla as circunstâncias. Sem que homem algum encostasse na grande muralha, ela foi inteirinha derrubada. Tudo aquilo veio abaixo. Isso para nos lembrar que, independente da aparência de segurança, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra é o Senhor, né? Quem é que pode prever incêndios, terremotos, pragas, epidemias e outros desastres? O Senhor, meus irmãos. O Senhor. Mais do que um sistema de segurança, né? Mais do que um alarme que vá soar dizendo que um grande desastre está acontecendo, né? Depois do tsunami terrível na Ásia, pouco mais de uma década atrás, nós tivemos o desenvolvimento de um sistema de segurança todo aprimorado para que as pessoas se preparassem. Mas o que é o soar de um sino perto da bravura dos grandes mares que avançam contra a terra? Nada, meus irmãos, nada. Então, contra todo o tipo de desastre, nós temos, na verdade, uma só segurança: o Senhor, sabendo que mesmo que o desastre chegue ao ponto de nos trazer morte física, nós continuaremos seguros nas mãos do nosso Criador. Então veja, a ideia aqui é que em vão vigia aquele que está sobre uma cidade que o Senhor não guarda, não é? Em vão vigia a sentinela se o Senhor não for o verdadeiro guarda da cidade, se o Senhor não for o verdadeiro guarda da sua casa, se o Senhor não for o verdadeiro guarda da sua vida, né? Podia ter 1000 sentinelas ao redor da fortificação de Jericó, a muralha viria abaixo do mesmo jeito, Qual a perspectiva, portanto, que o servo de Deus deve ter em relação
a segurança de sua cidade, de sua casa, de si próprio ou de sua família. Ele deve ter essa perspectiva. Se o Senhor não guardar a minha vida, o meu esforço em proteção será em vão. Eu preciso do Senhor para isso. Eu dependo do Senhor para isso. Eu dependo do Senhor para a construção de um projeto. Eu dependo do Senhor para a segurança da minha vida, de minha família, da minha casa. Eu dependo do Senhor. Terceiro ponto aqui. Trabalho. Nós temos uma perspectiva que o servo de Deus deve ter em relação ao trabalho, bem expressa aqui nesse cântico. Isso nos diz o verso 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Aqui, meus irmãos, a expressão inútil substitui a expressão em vão. É a mesma ideia. É inútil acordar bem cedo, ainda de madrugada, e ir dormir tarde de tanto trabalhar, se o Senhor não estiver sobre você provendo sustento. Ou seja, você trabalhará em vão se o Senhor, com misericórdia e graça, não o sustentar. Ou seja, é a situação de alguém que dorme pouquíssimas horas de tanto trabalhar, é atribulado por isso, mas todo esse trabalho é em vão se o Senhor não trouxer sustento. O seu trabalho vai ser para quem? O resultado do seu esforço será para quê? Em que isso vai lhe trazer alegria, prazer, contentamento, se muitas pessoas não conseguem nem dormir em paz de tanto trabalhar e de tanto se atribular com o trabalho. Ou seja, enquanto muitos se matam de trabalhar e perdem até o sono por isso, Deus abençoa, dá sustento, dá paz, prazer aos seus amados enquanto eles dormem, enquanto estão descansando em paz, em paz. O Senhor os sustenta nisso. É humilhante, meus irmãos, veja o detalhe, é humilhante. Numa estrutura de meritocracia, que nós sabemos que a graça de Deus destrói, a lógica seria: Deus sustenta o seu povo enquanto esse povo trabalha, né? Ou seja, estaria certa a ideia ou o jargão popular que Deus ajuda quem cedo madruga, né? Mas o texto, para nos humilhar, mostra que o sustento do Senhor, digamos, é preparado em suas mãos para ser colocado sobre nós enquanto nós dormimos, meus irmãos. Porque embora o trabalho seja uma ordem do Senhor e deva ser feito com excelência, o sustento vem do Senhor. E se o seu coração não estiver nele, toda essa suposta excelência ou esforço será em vão. Não é simples a mensagem do Salmo, mas é profunda. Enquanto muitos perdem suas vidas, famílias e paz, trabalhando, e perdem até o sono, o Senhor sustenta os seus enquanto dormem. O texto, bem como outros textos, meus irmãos, não permite que se pense que o trabalho não é necessário. Pelo contrário, a ideia é: trabalhe duro, trabalhe sabendo que é o Senhor quem o vocacionou para fazer o que faz, mas saiba que o sustento vem do Senhor. Saiba que você poderia ser mais graduado, mais esforçado. Se ainda assim o Senhor não lhe derramasse sustento, você não o teria. Se o Senhor não abençoar, você pode trabalhar sem parar, sem dormir, mas vai ser em vão. Eclesiastes 2, meus irmãos, traz um texto aqui fantástico nesse sentido, inclusive da mesma autoria, né? É uma comunicação panorâmica da palavra pelos mesmos autores. Salomão aqui dizendo as seguintes palavras. Os irmãos conhecem o texto. Pois que tem um homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são dores, o seu trabalho desgosto. Até de noite não descansa o seu coração.
E essa é a ideia de dormir, meus irmãos. Talvez dormir aqui não seja necessariamente fechar os olhos e descansar fisicamente, mesmo que seja necessária uma noite de trabalho ou de estudo, porque às vezes o coração estará descansado, né? Então, porque todos os seus dias são dores, o seu trabalho desgosto, até de noite não descansa o seu coração. Também isto é vaidade. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer o que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem das mãos de Deus. Pois separado separado do Senhor, separado das suas mãos, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Então, Salomão muito provavelmente ou baseou o Salmo nesse texto ou esse texto no Salmo. E estava bem entrosado nas ideias quando concluía que a perspectiva que o servo de Deus deve ter sobre o trabalho é a seguinte: se o Senhor não me sustentar, todo o meu trabalho, mesmo que seja muito, será em vão. Eu preciso do Senhor para isso. Eu dependo do Senhor para isso. Falamos sobre, portanto, a construção de uma casa, a segurança de uma cidade, o trabalho e, por fim, da família. Qual é a perspectiva que o servo de Deus deve ter em relação à família? Vamos ler, meus irmãos, os versos 3, 4 e 5, que nos dizem assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Então, esses 3 últimos versículos são dedicados a falar sobre a família e sobre a construção dela. Na perspectiva do Salmo aqui, a família é representada pelos filhos, né? E, na verdade, o salmista está fazendo referência à alegria que as famílias tinham quando viam os seus filhos nascerem e crescerem. A parte, especialmente na época, do sucesso da família dependia disso. Não só porque o trabalho todo no sustento da alimentação viria dos filhos, mas também a proteção da própria casa. Então, alguém muito se alegrava com muitos filhos, né? Os filhos seriam um instrumento de sustento do lar. Eles seriam as principais mãos na lavoura e assim por diante. Ou seja, o homem no seu coração mau podia olhar para os filhos e se orgulhar, dizendo: são meus, né? Eu tenho uma grande família e essa família foi instaurada e instituída por mim, pela minha esposa, graças à nossa saúde, né, à nossa capacidade de procriação, etc, etc, etc. E o Salmo vem para dizer, nas primeiras palavras sobre a família, que os filhos, na época e ainda hoje, motivo de alegria num lar, são herança do Senhor, né? Quem é que dá o filho? Quem é que dá esta herança maravilhosa? O Senhor. A quem pertence essa herança que o Senhor dá para que esteja sob nossa responsabilidade por determinado tempo? O Senhor. Então, veja que nós dependemos do Senhor absolutamente para isso. E isso nos faz lembrar que, mais do que a você, os seus filhos pertencem ao Senhor. Lembre, toda vez que você olhar para eles, que são bênção, que são herança do Senhor e que pertencem ao Senhor, mais do que a nós, mais do que a nós. Os filhos vêm do Senhor, os filhos são do Senhor, né? E assim como o Senhor nos dá um lugar para morar, assim como o Senhor guarda as nossas vidas, assim como o Senhor nos sustenta, o Senhor nos dá filhos, se essa for a sua vontade. E a consciência é a seguinte: eu tenho uma família, não para que ela se torne um ídolo no meu coração, ou seja, não para que ela
tome o primeiro lugar que é do Senhor somente, mas para que eu venha desfrutar da companhia preciosa daqueles que o Senhor colocou diante de mim, como pertencentes ao Senhor em primeiro lugar, e em segundo lugar, para que eu possa, por exemplo, na relação do casamento, refletir a relação da igreja com Cristo. Esse é o propósito do casamento, ser a mais bela parábola entre o relacionamento do noivo Cristo e da noiva igreja, e para que como fruto disso haja filhos como herança do Senhor, né? Tudo isso vem das mãos de Deus, e aquele que busca fazer esforços para construir uma família, se o Senhor não está sobre ele para o abençoar e derramar sua graça, todo esse esforço será em vão. Todo esse esforço será em vão. Portanto, veja que o Salmo toca em pontos aqui que são cruciais para a vida de um homem, para a vida de um ser humano, para a vida de alguém. Uma das primeiras coisas que nós precisamos para sobreviver é um lar, uma proteção da chuva e do sol, né? Nós precisamos de segurança em relação aos ataques do homem mau, à violência. Nós precisamos de um sustento para poder nos alimentar, um sustento que esteja sobre nós, nos abençoando. E o Senhor, a maioria dos homens, a maioria das pessoas, provê família, porque não é bom que o homem esteja só. Então, enquanto caminhava, aquele povo firmava as suas convicções a respeito disso, na perspectiva que o servo de Deus tem que ter a respeito disso. Eu quero aqui, meus irmãos, trazer algumas aplicações, portanto, pensando a partir desta perspectiva, né? Uma das primeiras coisas importantíssimas é: nosso Deus é um Deus soberano e providente. Nosso Deus reina sobre todas as coisas, está sentado no trono do universo, e nós dependemos dele, absolutamente. Este salmo é um salmo que fala sobre a nossa dependência absoluta do Senhor. Nós dependemos do Senhor para ter a nossa casa, para ter segurança, para ter o nosso sustento e para ter a nossa família. Porque se o Senhor não nos abençoar com essas coisas, nós as buscaremos em vão. Dele nós dependemos para respirar, para nos movimentar, para existir, quanto mais para outros projetos da vida, meus irmãos. Me lembro de Paulo pregando aos atenienses em Atos 17, dizendo que nele nós vivemos, nos movemos e existimos, né? Paulo ensinando aos seus ouvintes, por meio da pregação do Evangelho, que todos os homens são dependentes do Criador. Segundo ponto dessa aplicação, meus irmãos, quanto ao fato daqui se tratar de um cântico de romagem, né, que o povo cantava enquanto caminhava. A aplicação é a seguinte: assim como o povo de Israel peregrinava para Jerusalém, nós estamos peregrinando para Jerusalém não física, mas para Jerusalém celestial. Ou seja, nós estamos de passagem, meus irmãos, né, como numa peregrinação mesmo. E também aqui nós encontramos dificuldades, entraves, desafios, adversidades, como aquele povo encontrava na caminhada. Mas a nossa terra prometida vai se estabelecer e nós estaremos com o Senhor. Então, no decurso desta caminhada, nós dependemos do nosso Deus. Nós dependemos do Senhor. E enquanto caminhamos, é bom que nós lembremos disso. É bom que nós venhamos a confiar não na força do nosso braço, não na nossa capacidade, que é nenhuma em relação a Deus, mas que nós venhamos a confiar no Senhor. Terceiro ponto, o salmista nos ensina que esta mensagem não é uma cartilha para o preguiçoso, né? Isso para aqueles que entendem coisa do tipo assim: bom, se Deus é quem edifica a casa, se Deus é quem protege
a cidade, se Deus é quem abençoa com sustento, dá trabalho e provê família, eu vou esperar todas essas coisas aqui sentado no meu sofá, né? Porque é o Senhor quem dá todas essas coisas mesmo. Nós dependemos dele absolutamente para isso. Então vamos esperar. Se o Senhor quiser, ele vai dar. Se não, não dará. A ideia não é essa. A questão é: tenha uma casa, lute por isso. Busque a sua segurança, né? Instale na sua casa o sistema de segurança, se possível, né? Ponha grades elétricas e assim por diante. Faça isso, isso não é pecado. Zele pela sua família. Trabalhe duro. Isso são ordens do Senhor para nós. Mas se tudo isso for feito longe do Senhor, se a mão do Senhor não estiver sobre tudo isso, todas essas coisas serão em vão, existirão em vão. Uma questão importante, meus irmãos, sobre esse salmo é um ponto histórico aqui, contextual, que afina mais o nosso olhar para o entendimento e significado do salmo. Nós sabemos, meus irmãos, que esse cântico, essa canção, era cantada pelo povo de Deus no regresso do exílio. É um salmo pós-exílico, digamos assim. Isso quer dizer que o povo foi exilado porque foi acometido por ataques de outras nações, como por exemplo ataques da Síria, ataques da Babilônia, e foram levados para outras terras, isso para não serem mortos, e permaneceram ou como escravos ou como quase escravos, como na Babilônia. Nesse caso, o povo havia permanecido 70 anos exilado e agora voltava para casa. E depois aqui de um tempo que eles estavam de retorno, cantavam esse salmo pós-exílico. Eles voltavam, meus irmãos, para uma terra que de certa forma estava assolada pelas guerras. Veja, primeiro, eles tiveram a maioria das casas destruída. A guerra causava isso. Destruíam as casas, né? Não só o templo era destruído, mas assim que possível, ou quantas forem possíveis, casas seriam destruídas. As cidades de Israel estavam seguras. Veja, se havia algum muro fortificado como em Jericó, foi destruído pela guerra, né? Havia povos hostis ali cercando Israel, né? Os amonitas, os moabitas, os samaritanos e outros que não queriam que Israel fosse reconstruída. Eles estavam ao redor de Israel, mesmo com a terra devastada. O povo de Deus ia ter que renovar a segurança das cidades, né? Terceira coisa, que as lavouras estavam secas, meus irmãos. É possível que na guerra os inimigos de Israel, além de destruir o templo, além de destruir as casas, além de destruir as cidades fortificadas e trazer insegurança para a cidade, queimavam as lavouras, faziam de tudo para que o campo não produzisse. E por fim, eles estavam em número reduzido. Nem todos voltavam do exílio. Alguns preferiam permanecer nas nações que os exilaram, porque talvez eram mais prósperas, mais seguras, porque lá eles teriam uma casa, porque lá tinha muita gente, porque lá talvez a ideia até da apostasia aqui, da idolatria, é que os deuses daquelas nações seriam suficientes para eles. Então eles estavam em números reduzidos, iam ter que se multiplicar, né? Eles precisavam de filhos para que de novo uma nação forte e vigorosa pudesse nascer ou renascer, né? Com gente para defendê-la. Veja a perspectiva do Salmo, né? Que os muitos filhos seriam como flechas nas mãos do guerreiro, como flechas na aljava, e quando o inimigo batesse à porta, quando o inimigo fosse pleitear, aquele que fazia parte, era progenitor de uma família de muitos filhos, não seria envergonhado. Essa é a ideia. E eles estavam chegando justamente numa terra com número reduzido de pessoas.
O exílio, nós sabemos, meus irmãos, era a consequência que o Senhor trazia sobre o povo pelo pecado deliberado, pelo erro contumaz, pela falta de arrependimento, inclusive por não ter tido buscado ao Senhor como se devia anteriormente. Então o povo sabia que eles tinham sido exilados, porque a princípio, pelo seu pecado, o Senhor não estava sobre eles. Ou seja, eles por muito tempo edificaram suas casas em vão. Por muito tempo eles se protegeram em vão, porque assim que o Senhor levantou inimigos contra eles, a proteção foi embora. Eles por muito tempo trabalharam em vão. Veja aqui toda a lavoura queimada. Eles aqui edificaram suas famílias em vão, porque muitas famílias morreram na guerra, outras foram exiladas, outras divididas. Então o povo sabia que eles estavam sofrendo todo aquele processo de exílio, inclusive porque eles não buscaram o Senhor, para que o Senhor estivesse sobre eles em todos os projetos da sua vida, especialmente nesses 4, muito importante a todo homem. Ou seja, aqui o povo estava recomeçando, meus irmãos. Aqui era um processo de reconstrução, eles iam, digamos, começar do zero. E nesse recomeço, esse salmo foi fundamental. Foi cantado por aqueles que tinham a convicção renovada de que, se o Senhor não estiver conosco, nós faremos tudo em vão de novo. Se o Senhor não estiver conosco, não vai adiantar de nada. A gente pode construir as casas mais belas, a gente pode edificar os muros fortificados mais seguros, a gente pode trabalhar incessantemente, a gente pode ter quantos filhos quiser, mas se o Senhor não estiver conosco, nós vamos fazer tudo em vão de novo. Se o Senhor não edificar as nossas casas, nossas cidades, nossos trabalhos e nossas famílias, se o Senhor não estiver sobre nós, tudo isso será inútil. Tudo isso será inútil. E talvez venha daqui a uns anos outro exílio, outra tribulação, e tudo vem abaixo. Sabe o que eles estavam dizendo, meus irmãos, em outras palavras? Eles estavam dizendo aquilo que o Novo Testamento nos ensina da seguinte maneira: busquemos, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Todas essas coisas o quê? Na visão da teologia da prosperidade, riquezas, mansões, carros, respeito. Não. O texto fala de coisas básicas da vida. Busque ao Senhor em primeiro lugar a sua justiça e todas essas coisas, casa, segurança, trabalho, família, vos será acrescentada pelo Senhor, que tem todo o poder nas mãos e que unicamente Ele pode sustentar a sua vida. Esse salmo, meus irmãos, fala sobre a nossa absoluta dependência do Senhor. A questão não é nós sermos mais dependentes do Senhor. A questão é nós reconhecermos mais o quanto somos dependentes do Senhor. Há pessoas que dizem assim: olha, você tem que depender mais de Deus. Dá para entender qual é a intenção da frase, mas há um erro aqui. Nós já dependemos do Senhor absolutamente. Se Ele não nos dá vida, movimento e existência, nós não temos nada disso. Então a questão é nós percebermos, tomarmos conta, reconhecermos o quanto dependemos do Senhor. O ar que enche os seus pulmões vem do Senhor. Nós dependemos dele absolutamente. Portanto, a perspectiva que nós devemos ter sobre essas coisas, sobre esses pontos da vida, deve refletir, meus irmãos, a nossa perspectiva sobre a dependência de Deus. E por isso nós não buscamos essas coisas em primeiro lugar, para que nós a tenhamos como ídolos no coração, mas buscamos ao Senhor em primeiro lugar, porque é dele que dependemos. E a conclusão mais básica disso, né?
Quanto ao seu lar, sua casa ou qualquer outro projeto da sua vida, não ame mais a sua casa, as suas posses, seus bens do que o Senhor. Ame mais o seu lar celestial, que nos foi prometido quando o Senhor Jesus disse: na casa de meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar lugar, depois voltarei e vos levarei para mim mesmo. Essa perspectiva que o servo de Deus deve ter sobre a sua casa. Foi por amar tanto o seu lar terreno e se afastar do Senhor que o povo de Israel trabalhou em vão e foi exilado. E agora eles estavam aprendendo a amar mais o seu lar celestial. Quanto à sua segurança, não ame mais um lugar seguro ou a sensação de estabilidade quanto a qualquer coisa, finanças, a sua própria segurança pessoal, sua casa, de sua família. Não ame mais a sua aparente capacidade de se proteger do que o Senhor. Ame mais a sua segurança em Cristo Jesus, sabendo que nada pode o separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Foi por amar demais sua sensação de segurança que o povo de Israel foi exilado. Por se esquecer do Senhor, por buscar em primeiro lugar a sua segurança e não aquele que pode de fato prover segurança. Quanto ao trabalho, não ame mais o trabalho do que o Senhor. Ame a sua vocação que existe para a glória de Deus. Trabalhe como se fosse para o Senhor Jesus. É a recomendação de Efésios, não é? Trabalhe como se fosse para o Senhor. Não é? Existe sobre você um patrão maior do que o seu patrão. É o Senhor do céu, não o Senhor da terra. E você deve trabalhar tendo Ele em vista, sabendo que é para a glória dEle que você trabalha. E também aos que são senhores da terra, aos que são patrões que possam tratar com dignidade e respeito aos seus empregados como o Senhor o faz. Não ame mais o seu trabalho do que o Senhor, pelo contrário, exerça a sua vocação para a glória de Deus. O povo de Israel podia estar preocupadíssimo com a colheita, com a agricultura, e colocando isso em primeiro lugar em seus corações. Mal sabiam eles que, justamente por isso, fogo foi ateado sobre o seu arraial, sobre a sua agricultura. E nada sobrou, porque o que havia de mais importante para eles não era o Senhor que provê alimento, mas era o alimento provido pelo Senhor. Nós não podemos amar as bênçãos de Deus mais do que ao Deus que nos provê essas bênçãos. E foi esse o erro do povo do Senhor. E trabalharam em vão. E por fim, não ame mais a sua família do que o Senhor. Porque primeiro, sem o Senhor você não tem família. E porque segundo, se você tem família, ela pertence mais ao Senhor do que a você. O amor idólatra que contamina o lar está longe de ser o projeto do Senhor para a família. Porque eu jamais vou poder amar verdadeiramente a minha esposa se eu não amar a Cristo primeiro. Jamais vou amar verdadeiramente os meus filhos segundo os padrões da palavra se eu não amar a Cristo primeiro. E é isso que o Senhor Jesus nos diz, não é? Se alguém ama mais a seus pais, irmãos, filhos, etc., não é digno de mim. Não é digno de mim. Foi talvez, meus irmãos, por amar demais sua própria família em lugar do Senhor, que Israel tenha pecado tanto, de forma incorrigível, deliberada. Veja que nós não estamos falando aqui de escândalos morais, nós não estamos falando aqui de pecados estarrecedores, nós estamos falando de um povo que tirou o Senhor do primeiro lugar para pôr coisas aparentemente boas: casa, segurança, trabalho e família. Qualquer coisa, mesmo que seja aparentemente boa, se tomar o lugar do Senhor em nossas vidas, se torna maldição e faz com que nós vivamos em vão. É somente o Senhor quem abençoa o homem, meus irmãos, provendo o que ele precisa em relação às coisas da vida. Vem do Senhor, vem do Senhor. É somente Deus quem dá sentido às coisas que nós fazemos na vida. Não é triste, meus irmãos, nós olharmos ao redor e enxergarmos milhares de pessoas, famílias,
empenhando os seus projetos, empenhando os seus sonhos, construindo suas vidas, e saber que tudo isso é em vão. Tudo isso é em vão. Qual o resumo do Salmo? Se o Senhor não estiver sobre você, você vai ter vivido em vão. Porque chegará ao final dos seus dias, você vai fechar os olhos para esse mundo e encontrar perdição eterna. Mas se o Senhor estiver sobre você, você não vai ter vivido em vão. Não vai ter construído em vão. Não vai ter prezado pela sua segurança em vão. Não vai ter trabalhado em vão. E sua família não vai ser edificada em vão. Porque ao final de todas as coisas, nós vamos ter sido encaminhados para Cristo por meio da graça de Deus que está sobre nós. É somente o Senhor, meus irmãos, que dá sentido às coisas que nós fazemos na vida, aos prazeres que o Senhor nos dá e que nós podemos ter legitimamente, as bênçãos que nós experimentamos aqui, sabendo que o primeiro lugar é do Senhor. Sem o Senhor, tudo isso será em vão. Portanto, meus irmãos, amemos ao Senhor sobre todas as coisas. Busquemos o Senhor, meus irmãos, em primeiro lugar. Que Deus os abençoe.